os nossos pastores, então. Similar, decisões e recomeços. Para falar agora antes que eu esqueça. Você recebeu, na verdade é por família, uma pequena lembrança da nossa igreja, membros, as pessoas que frequentam. E aqui dentro vai ter uma cartinha de agradecimento a Deus pela sua vida, por tudo que você tem apresentado para essa comunidade. Vai ter também um lixo car, para colocar no seu carro. As pessoas têm mais de um carro. A gente fez a mais também. Depois você pode procurar diáconos. Nós aproveitamos e colocamos uma lembrança do Dr. Marcos Toledo, que é o livrinho. Tem mais lá, Marcos? Tem mais? Acho que não foi suficiente. Acabou? Ah, tá. Depois, se alguém não pegou, tem uma devocional bem interessante. Tem uma caneta e um adesivo para a gente também fazer propaganda da nossa igreja aí. Nós queremos que as pessoas saibam que tem uma igreja aqui no Birama e essas pessoas têm acesso a nós, elas poderão vir até nós. Então, uma pequena recordação do ano de 2018, um ano bastante interessante. E minha mulher, deixa eu ver se tem toalha. Foi um ano de bastante atividades e a gente tem gratidão a Deus por tudo que tem acontecido. Os envelopes de 2019 já estão à disposição também, já com o cartão do ano de 2019. Depois você já pode procurar no seu nome, ali no cantinho, orar ao Senhor. Nós temos diversos projetos para o ano de 2019, entre eles a construção ali no nosso terreno e alguns espaços que serão feitos em partes, mas nós queremos já, assim que forem feitos os acabamentos dessas partes, nós já usufruirmos. Então a intenção é ter a Igreja da Criança, e essa Igreja da Criança, pelo projeto, também nos permitirá ter um espaço para eventos. Nós temos encontros ali. Aqueles que virão no dia 31 voltarão amanhã à noite. Nós faremos um jantar e ainda não temos, né, por conta das novas cadeiras, a gente não tem mais a possibilidade de mesas. Então, a gente vai comer aí do jeito que der, né? O importante é comer, né, irmãos? E você que ainda não deu nome, talvez você não está em algum grupo de WhatsApp, dê o nome para a Sildânia, de quantas pessoas virá. Nós já estamos, os irmãos ontem, né? Obrigado à equipe da diaconia, da integração, da junta diaconal, que já ontem começou a preparar já essa alimentação, que vai ser uma beleza, muito gostoso. A gente está em comunhão após a meia-noite. Então o culto será às 21h30, amanhã. E a gente pede que, se você tiver condição, cada família trazer uma sobremesa, um refrigerante ou um suco, aquilo que você tem o hábito de beber. Nós teremos um momento após a meia-noite para estarmos em comunhão, iniciando com bastante alegria o ano de 2019. O texto dessa manhã está no livro do Gênesis. Vou ir um pouquinho da devocional, daquilo que nós temos no nosso boletim, mas você poderá ler, fazer a leitura na sua casa. Quando eu estava pensando nesse tema, quando as decisões são necessárias na nossa vida, diariamente, isso eu posso dizer com toda a convicção, diariamente nós tomamos decisões na nossa vida. A gente decide sobre algo, a gente decide o trajeto que vai fazer, mudar o trajeto que às vezes é rotineiro. A gente decide o cardápio que pode ser diferente naquele dia.
a gente decide dar uma resposta, às vezes mais branda, ou abrir mão em um certo momento para que a discussão não venha se intensificar ou aquecer naquele momento. A gente tem várias decisões que muitas vezes não são, até certo ponto, relevantes no que diz respeito ao curso da vida. Porém, há algumas decisões que vão nortear para sempre a caminhada nossa. Posso estar falando com um grupo de pessoas nessa manhã que já tem sofrido ao longo da vida por causa de decisões que você tomou. E essas decisões, naquele momento, elas foram tomadas pelo calor do momento, pelo nervosismo, elas foram tomadas sem uma sensatez, num equilíbrio de pensar sobre as consequências. E isso gera resultados, ações que naturalmente vão gerar reações na nossa vida. Gênesis 13 vai nos dizer a respeito de um momento da história entre dois homens, um tio e um sobrinho, que precisam tomar decisões, tomar uma decisão, e nessa decisão há uma consequência muito grande para esses dois. É a história de Abraão e Ló. Imagino que você conheça essa história. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Aqui vai estar envolvendo a família. Esse texto vai estar envolvendo a maneira como se vive, aquilo que se possui, o norte que se toma, e baseado na forma como eles tomam as decisões, é necessário recomeços. Porque geralmente, quando nós tomamos uma decisão e nós mudamos o ciclo, ou nós mudamos o momento, é necessário recomeços. E tem pessoas que sabem recomeçar, mas tem pessoas que continuam inertes, esperando o tempo passar. Talvez 2018 foi um ano que passou tão rápido e você não tomou decisões corretas, ou simplesmente pelo fato de não ter tomado uma decisão, você já está sofrendo uma consequência por conta disso. Vamos ao texto, Gênesis 13. Vou ler até o versículo 13, depois eu continuo num outro momento, e você fique com sua Bíblia aberta, por favor. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo quanto tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata, ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, que somos parentes chegados. Caso não está diante de ti toda a terra, resto-te que apartes de mim. E se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló
escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Verso 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Vamos orar uma vez mais? Pai, nós suplicamos que ao abrir a Tua palavra, o Espírito Santo possa nos convencer daquilo que é necessário para a jornada cristã, das decisões e recomeços que muitos nessa manhã precisam refletir, repensar e recomeçar. Nós assim pedimos-te que o Espírito Santo nos ajude a compreender e a aplicar as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Esteve nessa terra, tomou as decisões que o Pai sim o tinha outorgado. E ele obedeceu, foi até a cruz para que se cumprisse e estava reservado para a humanidade a salvação e a comunhão novamente restaurada entre Deus e o ser humano. Sim, nós te pedimos que nessa manhã seja para a glória de Deus Pai. Nós assim oramos em nome de Jesus. Abraão, e aqui ainda é Abrão o seu nome, e já recebe uma promessa no capítulo de número 13. É interessante notar que talvez seja a história de algumas pessoas que foram criadas com os avós, com os tios. O pai de Ló, ele falece, então Ló fica aos cuidados do seu avô e do seu tio. Naturalmente, quando Abraão, então, agora, ele sai novamente, porque ele está indo em direção a um lugar onde ele não sabe, onde ele não conhece, mas que existe uma promessa sobre ele. O Senhor disse: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vá para um lugar que eu vou te mostrar. Hoje em dia nós temos o GPS que nos ajuda muito, né? Depois que você aprende a andar, tem algumas coisas que vão nos emburrecendo de vez em quando. Eu era muito bom de lugares. Depois do GPS, agora eu não consigo jamais ter a coragem, e até mesmo pelo perigo de alguns lugares, você ir sem essa ferramenta, que se tornou importante. Às vezes a gente vai já, não tem o perigo de se perder, de entrar num lugar um pouco mais perigoso, de grandes cidades. Mas a história de Abraão é uma história em que ele vai sem saber para onde ir. Mas ele vai debaixo de uma palavra, vai em obediência, na certeza de que Deus irá providenciar, irá mostrar o lugar. Porém, chega um momento em que Ló também herda de Abraão, não sei se pela convivência ou por aquilo que os seus familiares têm, mas Ló também possui riquezas. E há um grande perigo. Ser família é um grande mistério e também um grande perigo, muitas vezes. A gente é envolto em dificuldades dentro dos lares. Infelizmente, a gente vê histórias de filhos apenas aguardando a partida do pai ou da mãe, ficou alguma coisa já na intenção de possuir aquilo, de desfazer daquilo que foi construído com tanto sacrifício, com tanto trabalho. E essa família aqui, eles também possuem uma riqueza a ponto de se aglomerarem e aquilo trazer dificuldade de convivência. Então, Abraão toma essa decisão e
Ele diz: olha, não haja contenda entre nós. Terra é bastante, nós temos uma promessa. Eu fiquei analisando e tentando pensar nessa situação. Ló sabe que há uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão. Ló, de alguma maneira, ele usufrui dessa promessa. Não há no texto um esforço de Ló em tentar manter a harmonia, em tentar dizer assim: meu tio, o que nós podemos fazer? Porque há uma promessa de Deus sobre a sua vida. E eu posso ser abençoado através da sua promessa. Mas pelo andar da carruagem e aquilo que a gente vê no texto, o coração de Ló é um coração propenso a decidir por aquilo que ele vê. Talvez ele olhe para o seu tio e tenha inveja daquilo que o seu tio tem. Essa contenda justamente pode acontecer num momento em que a gente olha para o nosso próximo e diz: por que ele tem e eu não tenho? Por que ele tem mais e eu não tenho o que ele tem? E a gente precisa ser sincero conosco mesmo. E a nossa natureza nos leva muitas vezes a olhar o nosso próximo, a olhar o nosso parente, a olhar o nosso irmão, até mesmo carnal, e desejar obter aquilo que ele tem. E até mesmo questionar: por que eu não tive? Por que a vida não me proporcionou realizar o que aconteceu com ele? Mas o texto vai nos dizer que Abraão toma essa decisão. E para Abraão tomar essa decisão, vai ser necessário um recomeço na sua vida. Eles tinham uma convivência de tio e sobrinhos entre as suas famílias. E, amados irmãos, não é fácil nós tomarmos decisões de romper em algum momento com familiares. Não é fácil nós tomarmos decisões em romper muitas vezes com amizades. Não é fácil muitas vezes nós rompermos até mesmo em um momento em que a gente está numa comunidade e a gente percebe que o nosso tempo ali findou. E é necessário decisões para recomeços na nossa caminhada. Eu estou falando com pessoas nessa manhã que, durante a sua vida, tomaram decisões e tiveram que recomeçar. Tomaram decisões e tiveram que recomeçar. E o ano de 2018, você também teve decisões e teve que recomeçar uma outra vida. E 2019 também poderá não ser diferente. Você terá que tomar decisões e recomeçar novamente. Agora, a minha pergunta é: você vai recomeçar como Ló ou recomeçar como Abraão? Porque há essas duas possibilidades à nossa frente. Perceba que Abraão tem uma promessa. Abraão não está apegado àquilo que ele tem e não está apegado para onde ele vai, porque ele sabe que a promessa vem do Senhor. Há uma confiança dentro do coração de Abraão, até mesmo sem saber o lugar, e por isso ele não se apega a isso, ele apenas confia. E nessa conversa que os dois vão ter, Abraão faz uma difícil escolha. Talvez eu e você teríamos dificuldades em fazer isso. De abrir mão para que o outro tome um lugar de honra. Porque Abraão chega para Ló e diz: olha, o lugar que você escolher ir, eu vou fazer o inverso. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. E Abraão passa essa responsabilidade para que Ló agora tome a decisão. Meus irmãos,
Muitas vezes Deus tem passado a responsabilidade para que a gente tome a decisão. E aqui, nesse momento, em que Deus permite que a gente tome as nossas decisões, Deus permite que a gente tome algumas decisões. Deus é soberano. Disso nós não temos dúvida. Deus sabe todas as coisas, disso nós não temos dúvida. Deus sabe o dia de amanhã, disso nós não temos dúvida. Mas o Senhor coloca diante de nós, como se uma encruzilhada, dois caminhos a seguir. Foi isso que Abraão fez a Ló. Perceba o verso de número 10, acompanhe comigo. Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, e era bem regada. Olha só. Jesus vai nos dizer, em Lucas 11:34, abrir a Bíblia, eu quero fazer essa leitura. Jesus está dizendo assim: os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando os seus olhos forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Olha que palavra tremenda da parte de Jesus. Ló olha as campinas do Jordão, e aos seus olhos era uma terra bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. E olha para aquele lugar, e aquilo encanta os seus olhos, e naturalmente desce para o seu coração, e a decisão está tomada. Luiz, talvez se Ló olhasse para o seu tio e dissesse: tio, vamos fazer o seguinte, o senhor tem mais experiência que eu. Eu estou um pouco perdido. Essa confusão aqui dentro da nossa família. E eu não tenho tanta experiência. O senhor tem mais experiência que eu. O que o senhor acha que eu devo fazer? Mas ele não quis pensar na experiência. Talvez Ló é um moço mais jovem. E aí a gente reflete como lá atrás a gente bateu tanta cabeça, fez tantas coisas erradas por causa das nossas decisões mal direcionadas. Quantas vezes os nossos pais disseram: não faça isso. Meu filho, você está cego. Você está consumido por uma paixão dentro do seu coração. Está fazendo você ficar cego diante disso. O pai está olhando e dizendo: olha, esse não é o caminho que vai te levar a um lugar bom. Essa não é a amizade que vai trazer benefícios para você. Eu já contei essa experiência o dia que nós chegamos aqui em Lençóis. A igreja ainda era o de comprido. Foi um trabalho durante a semana, uma terça-feira de oração. Não me recordo as irmãs que estavam aqui, mas havia um grupo de irmãs. E uma irmã chegou para mim e disse assim: olha, enquanto eu estava orando, Deus mostrava você envolto num laço. E ela disse: você decidirá sair desse laço ou não. Olha que interessante. Ela disse: eu vejo um laço, você com os dois pés dentro desse laço. E você vai decidir se você sai desse laço ou esse laço vai te puxar. Aí a gente percebe nossa juventude, ela
tem de ir para aquilo que a gente vê, tem de decidir pelo nosso coração. E eu fui pego nesse laço. Quantas vezes Deus já nos mostrou situações em que eram laços para nós. Deus avisou através das pessoas. Porque há várias maneiras em que Deus fala conosco. A primeira delas, Deus fala conosco através da palavra dele. Diariamente Deus pode falar com você. Essa história de que Deus não está falando comigo é porque eu acho que você que não tem procurado Deus para que ele fale com você. Numa devocional, num momento em que a gente abre a palavra de Deus, Deus fala conosco. Pegue um salmo e comece a refletir o dia todo nesse salmo. No final do dia você vai perceber que Deus falou com você o dia todo. Ele clareou a sua mente, que ele trouxe resposta, que ele aliviou o seu fardo. A segunda maneira que Deus fala conosco é quando ele dá paz no nosso coração, em tomar decisões. E tem situações em que Deus está dizendo não tem paz no coração. O casal já está se contradizendo em não fazer. Um diz eu quero, o outro fala eu não quero. Deus já está dizendo ali, não tem paz nisso, eu não estou nesse negócio. E vai quebrar a cara lá na frente. Porque já aconteceu isso. Talvez você é fruto desse momento. Em não ter paz, em fazer tal situação, em tomar uma decisão. E Deus não estava, naquele momento, está dizendo através da paz que excede todo entendimento, e ela não está fluindo. Teu coração está com angústia, você está desesperado. E esse desesperado faz você ir até atrás do profeta, para ver se o profeta confirma. E aí está o grande problema da gente ir atrás do profeta. Que às vezes Deus não quer usar, e ele não vai usar o profeta, mas o profeta acaba usando Deus ali. Nós conversávamos ontem, grupo de amigos, dons que Deus deu a pessoas, mas daqui a pouco ela começa a usar Deus. Podem comprometer o futuro de pessoas em nome de Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. Cuidado. Cuidado ao ir, porque você ir para saber o futuro, eu acho meio estranho isso. Soar dentro do povo de Deus, a gente querer saber o que vai acontecer. Qual que é a diferença de ir lá e ler a carta e dar a mão para a cigana ler? Quando Deus quer falar conosco, meu irmão, você não precisa ir atrás. Ele vem e ele fala com você. E eu tenho certeza que nessa manhã Deus está falando conosco. Deus está nos revelando a vontade dele para tomar decisões. Então, verso 11, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã. Agora veja, a primeira decisão é a de Ló. Ele decide recomeçar a partir daquilo que os seus olhos proporcionam a ele. Cuidado, jovem, solteiro nessa manhã. Decidir namorar quem só é bonita. Só é bonito. Já vi muito casal lindo que não tinha nada de beleza nos seus casamentos. Nossas escolhas precisam ser dirigidas por Deus, passar pelo crivo de saber como que é o relacionamento desses filhos com os pais. Porque se a menina grita com a mãe, ela vai gritar com o marido. Se ela não honra e respeita o pai, ela não vai honrar o marido e vice-versa. Se o moço ele é todo
fala tupetudo em casa, ele também vai ser tupetudo no casamento. Sogra é magrinha, mulher trabalhadeira, quase 70 anos, bonitona. Quando eu conheci a Carla, eu já olhei a sogra. Já me convidou para comer. Ela me chamava de bufa de tonho-tonho. Não sei o que é isso até hoje, é uma linguagem lá da Bahia. Mas desde o início a minha sogra cuidou de mim e eu via como Carla se comportava diante da mãe dela. Mãinha, posso fazer isso? Mãinha, o que a senhora acha disso? Que a vida já havia recomeços da Carla, recomeços meus, já haviam passado por decisões erradas que nós tínhamos feito. Nós não podíamos errar mais. Chega um momento na nossa vida, queridos irmãos, que a gente tem que passar pelo crivo do Espírito Santo de Deus, das decisões corretas, porque já não há mais tempo a perder. Os dias são maus. 2018 passou como um vento. Como um vento. Então, se você tem vontade de fazer uma faculdade, corra! Porque a faculdade não é igual aos anos anteriores, que demorava, não. Quando você vê, você já está no 4º ano, 5º ano. E se você não fez, o outro já está na tua frente e pegou a vaga que era sua. Porque lá atrás você não decidiu fazer o que era correto. Não decidiu aproveitar a oportunidade certa para a sua vida. Ló toma uma decisão baseada naquilo que ele vê. Ele não toma conselhos. Tomar conselho para quê? Eu sou dono do meu nariz. Eu sei o que é melhor para a minha vida. Não vai dar tempo de nós olharmos as consequências, mas aqueles que conhecem um pouquinho, e eu incentivo você a fazer a leitura a partir do capítulo de número 14, 15, essa parte sobre a vida de Abraão e a vida de Ló. Esposa de Ló, por causa dessa decisão, ela morre como uma estátua de sal, porque o seu coração se apegou àquela terra, uma terra onde havia grande maldade e pecadores, por causa da decisão que Ló tomou, por aquilo que ele viu, por aquilo que os seus olhos brilharam, pelas decisões do seu coração. Mas eu queria encerrar com o recomeço de Abraão, porque também para Abraão vai ser um recomeço. Fico imaginando o relacionamento de Abraão com Ló. Ele é o seu sobrinho querido que se dispôs a vir junto. Abraão tem uma mulher estéril. Sua família é resumida a poucas pessoas. É uma família pequena. Ele tem muitos servos, pastores do seu rebanho. Mas olha o que o Senhor diz a Abraão no verso de número 14. Preste atenção nisso. Grave isso na sua Bíblia. Perceba que a pergunta e a possibilidade que Abraão faz a Ló será a mesma que o Senhor faz a Abraão. Olha o que ele disse. Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Espera aí. Abraão disse para Ló que se ele fosse para a direita, ele iria para a esquerda. Ló tomou a decisão de ir para as campinas do Jordão. Agora Deus olha para Abraão e diz: sabe do lugar que você está agora aqui? Faz um giro aí, olha para o sul, olha para o norte, olha para o oriente, olha para o ocidente. Agora já não é mais
Abraão olhando a partir da sua vontade, mas é Abraão olhando a partir dos olhos de Deus, que é uma diferença total na nossa vida. Quando a gente se dispõe a olhar a partir dos olhos de Deus para nós. Porque aí já não é a nossa decisão. Aí já não é o nosso querer. Já não é os nossos olhos que brilham a partir das nossas vontades. E o Senhor continua dizendo: porque toda essa terra que vês, eu a darei a ti e a tua descendência para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, se Ló tivesse escutado isso antes. Porque a promessa de Deus era para Abraão, a sua descendência e os seus agregados. Todo mundo que estava perto de Abraão seria abençoado. Queria te fazer uma pergunta: você tem andado com gente igual a Ló ou com gente igual a Abraão? As suas decisões, as minhas decisões, são pautadas como Ló ou são pautadas a partir daquilo que Deus fez na vida de Abraão? Quer dizer que não terá problemas, porque Abraão teve problemas, teve dificuldades, teve lutas, teve guerras, mas havia uma palavra e uma promessa de Deus sobre a vida daquele homem. Porque ele estava dentro da vontade de Deus. O seu recomeço foi a partir de uma palavra de Deus para ele. O texto continua dizendo no verso 16: farei a tua descendência como pó da terra, de maneira, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão juntos a Hebrom, e levantou ali um altar, Senhor. Perceba a diferença de como Abrão tem um relacionamento com Deus e Ló tem um relacionamento com Deus. Em todo momento você vai perceber Abraão edificando um altar ao Senhor. Você tem edificado um altar ao Senhor? Como foi o seu ano de 2018 em oferecer uma oferta sincera ao Senhor? Eu não estou dizendo de dinheiro. Até porque Deus, o apóstolo Paulo vai nos dizer que nós devemos oferecer nossos corpos como ofertas, sacrifícios vivos diante do altar do Senhor. Naturalmente, quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo de tudo que a gente tem e daquilo que a gente é. Ló vai se envolver com pessoas em que pecam constantemente contra o Senhor. É tanto que a maldade desse povo sobe aos céus e o Senhor destrói a região em que Ló está. Deus ainda dá uma oportunidade a toda a família de Ló. Ele envia um anjo para tirá-los daquela região. Essa manhã eu posso estar falando com pessoas em que Deus quer dar mais uma oportunidade. Você precisa tomar uma decisão de sair da inércia, sair do lugar onde Deus não quis que você estivesse. Há uma oportunidade nessa manhã de um recomeço diferente.
Não estou dizendo para você trocar de religião. Não estou dizendo para você desfazer uma família para começar outra. Eu não estou dizendo para você apartar, desistir do seu filho, desistir dos seus parentes. Eu estou dizendo para você atentar à vontade de Deus para a sua vida. E buscar os conselhos da palavra de Deus para o seu coração. E levantar um altar de adoração nessa manhã. Levantar um altar de sacrifício ao Senhor nessa manhã, dizendo: Senhor, eu preciso da direção do Teu Espírito Santo para a minha vida. E se eu agir conforme a minha vontade, eu posso comprometer todo o meu futuro. Tem pessoas que suas vidas serão marcadas para o resto por causa de decisões tomadas lá atrás. Eu não estou trazendo julgamento, não é isso. Eu estou dizendo que, mesmo com as decisões que nós tomamos, o Senhor pode entrar na nossa história e dar um final feliz, mesmo no meio do caos. Ele pode trazer bênçãos sobre a nossa vida. É uma manhã de recomeço. Repita comigo: recomeço. Pode dizer mais uma vez? Recomeço. Mas você precisa decidir. Isso não cabe a mim fazer por você. Isso não cabe nem a Deus fazer a você, porque Ele te dá a oportunidade de tomar a decisão. Qual será a sua decisão nessa manhã? Convido a orar comigo nesse momento. Você jovem, adolescente, pai, mãe, talvez você perdeu a sua família e hoje você está sozinho ou sozinha. Talvez o seu casamento ele não seguiu, mas eu creio num Deus de recomeço e num Deus de novas oportunidades. E nessa manhã Ele está aqui e Ele pode fazer novas todas as coisas. Quantos creem nisso? Diga amém. Eu creio num Deus que pode fazer novas todas as coisas. A gente não sabe, eu não sei ao certo como é o procedimento das coisas recicláveis. Mas hoje nós já vivemos em momentos em que a gente deixa tudo separadinho para reciclar. Para que através dessa reciclagem venham objetos novos. E eu quero me colocar nessa manhã como algo reciclável diante de Deus e falar: Senhor, faz de novo em mim, recomeça de novo na minha vida. Na Bíblia não vai ter a palavra reciclável, mas vai ter vasos. Vai ter vasos que podem ser colocados na mão do oleiro nessa manhã. E a gente pode dizer ao oleiro, não mandar, porque a gente não pode, mas a gente pode permitir que o oleiro que sabe o que está acontecendo com a gente, ele pode remover, desfazer para construir vasos de honra para a glória do nome dele. Eu tenho certeza que nessa manhã Jesus Cristo está aqui e Ele é especialista em recomeços na nossa. Vamos orar? Curve sua cabeça.